5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Salve ouvintes do Quark Podcasts, bem-vindos a 2023. Cá estamos de volta com a formação do Quarteto Fantástico mantida para mais um ano completa. Para mais um ano de muitas peripécias científicas, críticas ao governo quando necessário e esperando a prisão dos caras que cortaram nossa bolsa no final do ano passado com muito entusiasmo e muito apreço, né? Estamos aqui com essa bancada maravilhosa novamente com o Luciano, Luiz, Fefe e Raulzito que vos fala, né? E já de cara queremos agradecer a presença de todos vocês de novo para mais essa temporada do Quark. Já chega deixando o dedo no like, no coraçãozinho. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, a gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube. Pela sua plataforma de podcast favorita, você pode curtir a gente também, né? E sempre é bom dar aqueles avisos paroquiais de que vai sair a dancinha do Luciano esse ano no TikTok, né? Promessa de ano novo. O Lulu vai fazer uma dancinha pra vocês. A dancinha. Ano novo, isso. O episódio de ano novo foi onde eu prometi isso, daí esse episódio acabou se perdendo. E daí a gente, infelizmente. Existe um vórtice entre o nosso multiverso, né? Aqui da nossa atual realidade, onde 2 episódios do Quark foram sugados para esse multiverso e desapareceram, né? Um deles é sobre um filme no qual vocês não podem ficar olhando por uma determinada direção por muito tempo, né? Que a gente não pode falar o nome do filme, senão a Shilften a Shilften vai cortar nós aí, né? E se você quer saber o que é Shilften, mas esse tem um detalhe, porque esse a gente conseguiu publicar e depois ele desapareceu. Mas isso aí é armação, tudo é armação. Então, aí o último episódio que a gente gravou foi o especial do final de ano com um chocotone, presentinho, abracinho, amizade. Natalina, aí, valeu Natalina. Amigo secreto. A tecnologia trollou a gente. Amigo secreto. Pra você ver como eles estão ficando mais eficientes, eles estão tentando combater a gente com mais afinco, né? Porque antes eles deixaram pelo menos a gente editar e publicar. Então, quem quer que seja a organização governamental que está querendo calar o Quark, talvez por conta de falas ácidas do Felipe em todo episódio a respeito de sistemas políticos mundiais. Eu já tocaria o hino da União Soviética, editor, sabe, assim, só pra dar aquela, né? A CIA tá querendo derrubar esse podcast, cara. Esse governo americano e yankee aí tá querendo derrubar, cara. Resistimos bravamente. E ao contrário do que tá aparecendo, esse programa é um programa sobre é um podcast sobre divulgação científica. E se você caiu aqui de paraquedas, veio pelo tema diferente aí que a gente vai conversar hoje, seja bem-vindo. A gente brinca com essas coisas aí, mas bem lá no fundo é verdade. Bem lá no fundo, bem no raso, na orla da praia, em todo lugar é bem verdade. Bem verdade. Bem verdade. E qual que é o tema diferente aí que você tava falando? Hoje o tema diferente que a gente vai hoje é um episódio diferente. Aqui é aquele clássicozinho do Coffee Break. A gente vem com um tema pautado ali mais principal, mas a gente vai falar sobre outras coisas aqui dentro desse tema. Aqui hoje a gente escolheu falar sobre os filmes, as tecnologias dentro dos filmes que existem ou não existiram, ou que a gente quer que exista, ou que chamou a nossa atenção. Então, se você tem alguma, já deixa aqui no comentário, já aproveita que a gente vai dar uma olhada depois e ter essa interação com vocês também. Ou se você tá produzindo uma, né, cara, a gente já junta aí pra patentear. O Luciano é um expert em patentes científicas aí, porque o cara tem uma patente já, velho. Glória a Deus. Sabe, cara, o negócio da patente é foda porque ele foi liberado, você tem 20 anos pra fazer alguma coisa com ela. Se você não fizer alguma coisa em 20 anos com ela, você não vai ter finalidade nenhuma. Então... Era melhor eles terem segurado, porque eu não tenho condições ainda de fazer alguma coisa com ela. Você não tem condições físicas e psicológicas de fazer... Nem psicológicas, nem financeiras, nem...
Ai, esse ano eu tenho que defender o mestrado. Mas vem. Vai. Uma utilidade Pô, vai... Vamos falar de vai coisa boa, encontrar. cara. Vamos falar de... Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, aquela tecnologia que você viu na televisão e nunca teve contato na vida Cara, real. eu já vi uma TechPix, velho. Eu nunca vi uma TechPix. Eu nunca, nunca não vi. peguei, mas Nunca eu vi. já vi a TechPix Pessoalmente, na eu mão de nunca vi. alguém. E a pessoa ainda falou que era uma bosta a TechPix. Provavelmente. Então não talvez a TechPix seja uma tecnologia que a gente viu na TV e que não era real e a gente tinha vontade de ser real, porque quem comprou falou que não era o que a TV falava, tá ligado? Na verdade, propaganda enganosa. esses produtos que eram vendidos em massificação, eu lembro da Rotomatic. Essa é uma ferramenta bem legal, e essa eu cheguei a ver, que era uma chave de fenda elétrica que tinha várias pontas, você podia usá-la pra polir coisas, pra parafusar e desparafusar. Essa era foda, cara. Passava sempre na Band propaganda dela. E essa eu cheguei a ver. Era tipo o canivete suíço, só que que ele eletrônico. Elétrico. Não sei qual que é a definição mais precisa. Cara, eu gostava de ver o precursor daqueles vídeos satisfatórios que era as propagandas de VAP da Polishop. Muito bom. Nossa, isso era bom, VAP hein, que ela cara? ficava passando Nossa. naquelas calçadas cheias de limo, assim, e o cara ia passandinha limpando, assim, ó. Aquelas Se piscinas. tivesse TikTok naquela época, essas propagandas estavam, ó. Mas o mais Estouradaço. engraçado, o mais engraçado dessas propagandas era a parte preto e branco antes, assim, do cara com Que o esfregão cara e tava- com cano tentando tirar o limbo, assim, se fudendo, assim, né? Cansado de Sofrendo esfregar o pra chão fazer- da sua casa, não sei o quê, e o cara triste, assim. Essa é a melhor parte. Propaganda da Polishop. Essa é uma referência, mas muito velha, muito velha. Não, Ô, mas cara, falando- sabe falando o que é dessa época, que também é uma referência velha? Chama Shoptime. Shoptime. Nossa. Que era um canal nas TV parabólicas que os caras ficavam vendendo coisa, velho. Minha mãe comprava as paradas da Shoptime, velho. Tinha que ligar lá pra comprar. Ô, mas falando dessas paradas de TV, né? Passando agora pra ficção científica. O cara tentando Eu- puxar o tema de O cara tá fazendo uma força pra colocar na live. Tem um episódio. Não, eu lembrei. Acabou. Acabou que eu lembrei, agora eu vou falar. E daí tem um episódio do Rick and Morty que eu acho que é legal. Que ele tá lá no outro universo, não sei o que lá, e daí começa a passar. Que pra você produzir o Flumber, você tem que pegar o. Ah, ele é sim, produzido com você tem que colher do tchuculico, e daí ele é exprimido desse tchuculico e sai. Cara, ele vai inventando muita parada. O Flumber. Esse episódio é muito engraçado. Flumber, Clumber. Daí acaba que o Rick fala, eu sempre quis saber como é que fazia um uma Rumble. pessoa. Voltando aqui, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas a gente tava falando aqui sobre as tecnologias na ficção científica, né? E aí, uma das tecnologias que eu acho interessante, que eu acho que dá um pouco de discussão até social, que é a tecnologia do Minority Report. Vocês já assistiram? Minority Report? Puta, essa é foda. Pior que Essa eu é nunca foda. vi. Cara, eu não lembro. Eu assisti, mas eu não lembro. Basicamente, pra você que não assistiu, pra vocês que Um não assistiram, dos a melhores tecnologia... filmes, um dos melhores filmes do Tom Cruise. Dos melhores filmes do Tom Cruise. Então, a tecnologia é a seguinte, ela conta pra polícia que a pessoa vai cometer um crime antes dela cometer. Ah, pode crer. E aí é feita eu não lembro se eles matam a galera ou se eles só prendem. Tem alguns que eles matam, né? Acho que é isso que começa o questionamento da própria inteligência, que eles começam a questionar. Mas é esse pira que da IA é, por que é causa um... Ah, mas qual que é aquele que a galera fica numa piscininha, uma pessoa careca? É o Minority Que elas- Report. É, esse mesmo. É esse? Matrix. Ah, então eu assisti. Que é basicamente Oi, o plot bateu o carro aí. do X-Men Dias de um Futuro Esquecido lá, né? Que os sentinelas também começam a detectar o GNX nas pessoas antes delas. Tipo assim, você possivelmente vai ter um filho que vai ser mutante e eu vou te prender. Então é basicamente esse questionamento, assim. Então. É tipo, É, isso é foda, né? Mas é... ética, né? Foda-se, né? Tipo. Manda ver, Vê. Porque eu tava pensando assim, a probabilidade disso dar É. errado é muito grande, cara. Vamos combinar, né? Cara, pra mim, tudo que envolve inteligência artificial e robô, pra mim, vai dar errado. Nós somos de uma escola de um filme chamado O Exterminador do Futuro. Né? Então, assim, tudo que envolve robô, inteligência artificial, vai dar bosta. Vai dar bosta. Sempre o dá bosta. Robocop também, né, velho? O Robocop também, né? Pare em nome da lei. É. E o outro... Ah, não, o Juiz Dredd lá não é um robô, né? Não, o Juiz Dredd não é robô. Mas já é uma parada mais de ideologia, vamos colocar assim. Inteligência artificial tem aquele Ex Machina também,
que é meio esse bizarro. Também. Cara, eu fui assistir esse filme na Unicentro, velho. Nossa. Cinema da Não Unicentro. foi no Cinepet? Não. Vocês faziam um cinepet? Opa! A gente fazia Cinepet, a gente Caralho. assistiu vários filmes, Pô, mas esse inclusive deu- divertidamente. Tem discussão social, assim, né, divertido. E ainda O que terminar passa assistir na e cabeça? discutir. Pô, saber. Divertidamente é um filme bom pra caralho, hein, cara. Dá pra tirar coisa daquilo lá. O Divertidamente é aquele do... É o do que tem um bonequinho de cada cor que eles representam um Isso. sentimento, né? Esse é muito É, uns caralho. aspectos É a emocional. versão da Pixar do Se o Sentimento Tivesse Sentimento. Esse é bom mesmo. É que a ordem da Pixar é essa. Se brinquedos tivessem sentimentos. É. Se os insetos tivessem sentimentos. E daí pra frente É, vai. e Esse daí até é que se ele os chegou sentimentos no- tivessem sentimentos. é, Se os heróis tivessem Sabe o que eu parei sentimentos. pra pensar? Então, daí seria o... Eu, Incríveis. eu nunca The Boys. assisti Incríveis. o Minority Boys. Report, então eu posso estar falando merda, mas como que como que essa tecnologia detectava o crime da pessoa? Mostra isso no filme? Então, faz um tempão que eu assisti, mas pelo que eu lembro, é como se fosse uma tela de computador, assim, que ela mostra e indica como que a pessoa vai ser morta, o que é o crime que a pessoa vai fazer, e daí dá aquele alerta e a galera a lei os tira, eles vão atrás da... Mas do criminoso. eu acho que... Futuro que criminoso. Mas eles não falam qual que é o funcionamento por trás da parada. Não, é meio Mas, que... mas eu acho que é uma parada tipo, ó, vou pagar de nerd aqui, mas não é da minha área, então eu não sei se eu tô certo. O Luciano deve saber. Na dúvida, vai joga ter pro intenção físico. ali. Vou falar uma coisa absurdaça e ele que lida depois. Se é pra viajar, joga pra mim. Mas não tem aquele esquema que assim, se você conhece o ponto inicial, as regras que envolvem o fenômeno, você consegue calcular o ponto final ou pontos intermediários. Por exemplo, se eu sei da onde a bolinha vai partir, qual é a força que ela vai ser jogada, qual que é a resistência do ar, qual que é a gravidade, qual que é... vários fatores eu consigo calcular a trajetória inteira dessa bolinha. Uhum. Será que não é uma parada meio assim? Se você conhecer o ponto inicial de cada pessoa com todos esses fatores, você não consegue calcular coisas a respeito dela, sabe? Tipo, extrapolar gigantescamente isso, entende? Então, aí você poderia estar falando sobre um negócio que é chamado de machine learning. É. Né? Então, aí se você pega a máquina para analisar isso daí de comportamento social, talvez ela possa te dar uma previsão. Mas assim, é uma máquina fazendo análise de probabilística do que ela Só que aprendeu ao longo da vida dela. O lance é o mas seguinte, assim, se cara, você- tipo, se a você bolinha... Explica Tipo, todas as mas regras. pensa, a história da bolinha é bem simples, porque é um objeto, né, em movimento e Aham. tal. Agora você imagina quantas condições de contorno você tem que colocar pra descrever as atitudes de uma pessoa, tá ligado? Não, exatamente. Não tem PC que mas consiga assim, prever isso. mas você consegue entender, mas Não, por isso que não, é sim. ficção, mas é uma sugestão de um funcionamento, mas é como se fosse assim, ó, eu vou jogar um dado. Entre nós, a gente pode, sei lá, tem a probabilidade de 1/6 de cair algum número, certo? Uhum. Mas se eu souber a força que eu vou jogar o dado, a rotação, a velocidade de rotação do dado quando sair da minha mão e alguns outros parâmetros que eu precise, eu consigo calcular qual é não é uma aleatoriedade. Não, é uma... Eu consigo saber qual é o número que vai cair, entendeu? Isso, é. Sim. Eu vi um Tipo, cara você fazendo, pode- eu vi um cara fazendo esse exemplo com o cara ou coroa, né? Que se você para analisar tipo os condicionantes, a força que você joga a moeda, vento, tudo, você não é 50-50, sempre vai ter uma, né? Você Mas ó, vai essa mas explicação que o Luiz deu, eu acho que ela já é mais complexa do que a apresentada no filme, né? Eu acho que o interessante da ficção científica, eles sempre se baseiam por explicações, ou melhor, quando eles são melhores quando eles se baseiam por explicações mais simples, né? Pra gente, a gente assim, vai ser, isso é um spoiler da temporada do Quark, tem episódio que a gente vai falar sobre viagem no tempo, né? Eu amei a explicação, por exemplo, que o Vingadores Ultimato deu sobre viagem no tempo. Quando eles começam a se Aham. questionar, o Bruce Banner vem e fala assim, não é assim que funciona.
e acabou. Né? Ele explica, quando você vai pro passado, você tá indo pro teu futuro, né? E você não tá indo pro teu passado, e daí tem toda aquela logística de fluxo, mas é uma explicação simplesinha, arroz com feijão, né? E é isso, não tem muita complexidade. Você lembra qual que é a do filme? Eu não tô ligado qual que era a Eu explicação. não lembro, Então, faz tempo que vi também o Minority. Vocês assistiram o Loki? Já. Então, ela é basicamente aquela explicação de que o que você faz... Que nem você tinha aquela ideia de Volta pro Futuro, que se você volta pro passado, o que você fizer lá atrás Não, vai eu tô influenciar no futuro. falando do filme, do Minority Report. Ah, no Minority Report não. Não, do tô ligado. Vingadores eu lembro, mas... Ah, tá. É porque eu não lembro, eu acho que o filme não dá uma explicação do... Não, acho que não fica muito claro como é que é o funcionamento. Mas assim, é uma inteligência artificial que, assim, mas assim, muito se você provavelmente tem um poder essa questão dos cálculos. cabuloso, cara, assim, já que é ficção, a gente pode jogar lá pra cima, tá ligado? Mas assim, dessa parte de probabilidade, eu acho que ela é... Que nem o Fefe falou, que pra você ter um PC que calculasse todas essas... Nem você falar de moeda, ela tem só dois lados pra você determinar uma probabilidade dela cair cara ou coroa, né? Então ela não vai... Você não vai dizer, se eu jogar agora ela vai... Porque tem muita outras Mas coisas ali envolvidas. exatamente, mas se você souber essas outras coisas, a força, o vento, a velocidade do vento na hora... Temperatura. Você consegue dizer qual é a cara que vai Mas ter. Não, mesmo não assim é uma probabilidade. probabilidade. Você não vai dar exatamente E você como vai o filme dar dá. exatamente, sabe? Porque, Você não se vai você dar souber... exatamente. Não, mas assim... Você vai dar uma probabilidade. Não, mas... Mais alta... Mas é isso que tá. A Você ideia tá é que se tentando você. fazer a relação de se você jogar a bolinha. se você souber tudo que tá regendo aquele fenômeno e a Daí intensidade sim. de cada coisa, você não tá vendo a probabilidade, você tá descrevendo o movimento que ela vai fazer matematicamente, tá ligado? Eu não sei o quanto de aleatoriedade vai acontecer naquilo ali, sendo que meio que o aleatoriedade é o que você não conseguiu calcular. Se você consegue calcular todos os fenômenos que vão afetar aquilo lá, você não deve ter mais essa aleatoriedade. Não, eu acho que aumenta Entendi. a precisão, mas eu não sei se seria com 100% de eficácia, né? É. Porque, assim, a Eu não sei aleatoriedade, porque eu não ela sou da entra, física, né? ela entra na conta, e se há uma aleatoriedade, já não tem como ser Exatamente. 100%, né? Exatamente. Eu acho que no caso do... Vamos aplicar isso em um robô, que a gente consiga controlar todas essas variáveis. Daí sim. Daí você pega um pedaço, um taco de beisebol e bate na Mas eu cabeça digo dele assim, até esmagar. joguei o dado. Pode ser que o meu cálculo dê errado porque ele bateu numa pedrinha. Mas se aquela pedrinha estava lá no momento inicial, ela estaria inclusa no cálculo. Entende? E eu sabendo a força a energia que ele ia Mas gastar... pensa depois de bem, bater na cara, pedrinha, tipo, e pra que lado você ele giraria. Tem que ter uma noção, assim, de delimitar o teu sistema de estudo, assim. Porque, tipo, pode ter uma pedrinha, pode bater um vento, pode ter, sei lá, o ar tá mais úmido. Ela é uniforme, o lugar que ela bate. Sim, então são muitos fatores, exatamente. Se a gente souber todos os fatores... É aí que tá, cara, é ficção, velho, não é pra gente aplicar agora. Então, se os caras estão prevendo crime, velho, isso não é o absurdo. que O absurdo é eles eu acho conseguirem interessante calcular a gente mostrar, tudo, tá assim, ligado? tipo, tentar dar uma explicação, assim, de quão longe pra caralho a gente tá, assim. Porque... Porque com até... certeza. Eu juro que eu não vou criticar o capitalismo aqui, mas, tipo... mas uma ideia que se criou, assim, desses filmes de ficção científica é justamente, pelo menos na minha visão, é uma abstração entre o que é possível fazer e o que pode ser feito. Então, tipo, as pessoas ficam falando, não, porque a ciência vai desenvolver até ponto de fazer tal negócio. Não. Vai. Não. Tem certas coisas que vão continuar assim. Provavelmente Entendeu? não. E... Sim. O que agora dá pra falar mal do capitalismo? Não, mentira. Mas o que é interessante desse filme, cara, é o lance assim, tipo, porra, e se, né? Tipo, que eu acho que esse tipo de filme de ficção científica que traz essas tecnologias duvidosas, assim, eu acho que o mais legal é o que ele traz assim, e se isso acontecesse, como que ia ser na nossa sociedade, sabe? Porque daí a gente, trazendo para uma parte prática de lei, você não pode prender uma pessoa antes dela cometer que um não crime, fez nada porque ainda, né? a nossa lei diz o que? A inocente até Até que se prove o contrário. Né? Então, assim, se o cara não cometeu o crime, ele é inocente. E daí, eu acho que o grande dilema do filme é passar, assim, que o personagem do Tom Cruise, ele começa a questionar essa própria inviabilidade de um sistema que é, entre aspas, perfeito, e ele passa assim, mas os caras não estão cometendo os crimes ainda, eles vão, mas eles não cometeram ainda.
E a gente tá, tipo assim, será que a gente não tá cometendo um crime de ir e prender os caras antes deles cometerem um crime, sabe? Daí entra aquela figurinha do Sérgio Moro, assim, eu vou proibir os caras de cometer crime, sabe? Tipo a lei anticrime. Sabe? Mas é meio que assim, se os cara aumentar a chavinha de intensidade da inteligência artificial deles lá, eles já prendem a pessoa antes dela nascer, tá ligado? Então, Nasceu, isso. na dúvida, vou Mas prender aí todo mundo. é a pira da... e daí, tipo, é a pira do X-Men lá, né? Que, cara, ó, não, veja assim, você não tem o gene X, mas o teu filho pode nascer com o gene X, então a gente vai te prender pra você não ter filho, entende? Tipo, essa abstração, aí trancamos todo mundo, entende? É por isso que a logística da ficção, ela vai até um determinado ponto, né? Não, vamos fazer com crimes. Tá, e quais tipos de crime? Roubo, assassinato, estupro, violência contra a criança, explosões, tipo, destruição de patrimônio público, quais tipos de crime a gente vai evitar? Tem tudo isso. Vai assim. ter de palavra que eu vou ter que cortar nesses crimes que o Raul falou pro YouTube não pegar, não é? É só, você viu que Uma sequência de pi. desmonetizando um vídeo, em 10 segundos. aumentando a idade mínima lá. Isso você vai ter que pôr pra maiores Mas de sabe, 18, né? sabe no negócio? Aí que tá também, tipo, que o Luiz falou, esse lance, não, mas é ficção e tal. Mas eu acho que até dentro da ficção é um negócio muito fictício isso daí, cara. Porque, tipo, absurdo, você não, para é absurdo pensar pra caralho. Não. que pra você conseguir prever se a pessoa vai cometer um crime, você vai ter que prever a aleatoriedade, cara. Só que como é que você prevê um negócio que é aleatório? Sim. É aleatório. É porque, assim, existem coisas que realmente são aleatórias ou a gente só não Cara, mede existe, os fenômenos que, a gente que fazem... em laboratório, a gente fala da questão de erro experimental, né? A gente pode dividir em duas formas. Tem o erro sistemático e o erro aleatório. O erro sistemático é aquele erro, assim, tipo, erro na medida, tipo, você pesou uma coisa a mais, a cagada do experimentalista, digamos assim, ou coisa desse tipo. O erro aleatório é aquele erro que você não consegue controlar. Por exemplo, você está usando um aparelho lá que está ligado na rede elétrica e deu uma oscilação na rede porque deu um raio perto. Sabe? É uma coisa... E isso dá um erro na medida. Sim. Isso aí você não tem absolutamente como controlar, sabe? Não dá. A gente... É tipo, beleza, mas tem como prever quando vai dar um raio? A gente tem previsão do tempo. Sim, mas todas essas previsões e cálculos, todos eles têm uma margem de erro, né? Tem uma porcentagem de acerto ali. Sim. Então, por isso que não tem como prever o que é aleatório. Porque se tivesse, ele não seria aleatório, né? Pois é, mas é isso que eu penso, assim, tipo, se você tem um poder de cálculo absurdo, pensando, a gente calcula a trajetória de um meteoro levando em conta a gravidade de todos os planetas e, tipo, por mais que não seja ultra preciso, ainda, digamos que ainda é uma questão de probabilidade de onde o meteoro vai estar. Mas praticamente a gente está prevendo o futuro daquele meteoro. Com uma boa chance de acerto, né? É nesse sentido. Com uma... Porque, qual que é a chance de a gente não acertar? É porque passou outro meteoro e bateu nele. Mas isso não foi tão aleatório. A gente só não tinha capacidade de computar isso antes. Sim. Entendeu? Se fosse computado isso, a gente teria acertado a que posição. daí fica até meio filosófico o negócio, você parar pra pensar assim, tipo... Como é que você vai prever o que você não... Você prevê o que você não conhece. Como é que você vai fazer isso? Você não conhece. Por isso, a gente teria que conhecer. E daí entra numa questão assim, se a gente conhecesse todas as regras do universo, a gente, tipo, teria um livre-arbítrio, hoje se a gente consegue prever esse tipo de coisa, a gente não consegue começar a prever crimes e quem sabe a vida inteira de uma pessoa, tá ligado? Eu lembro que eu vi agora, recentemente eu digo, uns 2 anos atrás, ele foi 2021, provavelmente era mais avançada a pandemia, né, alguns estudos neurológicos sobre a questão da tomada de decisões do cérebro, né, e até as escolhas que a gente acha que a gente escolhe, existem uns estudos que mostram que os neuroreceptores, lá, a distribuição de correntes elétricas, elas acontecem antes da gente tomar a decisão, é um negócio muito louco, assim, sabe? Então, assim, já entra num outro campo de estudo que acho que até seria interessante para um et al. Trazer alguém que estudasse o cérebro mais a fundo, assim, porque
é uma série de mecânicas que, assim, óbvio que a gente tem inúmeros, incontáveis e estudos muito qualitativos sobre o nosso corpo, mas existe muita coisa que a gente não conhece também, né? A gente ainda tem alguns pontos de debate sobre a própria questão de funcionalidade do cérebro, de uma localização suposta da consciência, de quais estímulos, o que nos define enquanto seres, né? Conscientes ou não, enfim, que entra numa parada muito mais filosófica, até acredito eu, do que sobre uma análise do cérebro, mas de uma complexidade muito grande, né? Assim, a ideia... o paradoxo do barco de Teseu, não é? Que o cara saiu com o barco e o barco era para viajar tanto tempo, mas ele viajou muito mais e ele foi trocando as peças no caminho. E quando ele voltou, ele já tinha trocado todas as peças do barco dele, mas ainda era o mesmo barco, tá ligado? Sim tipo, e não. Onde que tava o barco? Sim e Quem não. que era o barco? E se ele não tivesse jogado fora as outras peças e o que ele tava trocando, ele montou outro barco e no final ele tinha 2 barcos. Qual que era o barco dele? Aquela pira das células que vão morrendo, né, no corpo, e o corpo vai produzindo novas, né, tipo, até onde o eu ainda sou eu, se eu já, tipo, troquei 100% das minhas células. Entendeu? Pensar que o neurônio praticamente a gente não troca, né, então... Tirando o neurônio, então a consciência estaria no sistema nervoso central por causa do Aí aparece aquele velhinho com a imagem meio borrada, assim, o que é a vida, né? Eu e meus amigos no Barbirô. Assim, Nossa, no Barbirô, cara. Mas é um lugar perfeito, cara. O Barbirô é um lugar perfeito ficar pra essa triste. discussão. Tem muito famoso aí que se não tivesse ficado famoso ia no Barbirô. Eu vi Larissa Manoela. Localize a galera que não é daqui pra saber o que é o Barbirô. Barbirô, é um ponto turístico de Guarapuava. Pra Os você que não ouvintes conhece, vão ficar Barbirô era deslocados. o bar que a Larissa Manoela frequentava dia sim, dia também. Fake news do Quark aí, cara. Fake news Guarapuava, cara. Fake news do Quark. Não, ó, se for pra falar de tecnologia de filmes que eu queria que virassem realidade, o sabre de luz do Star Wars tinha que ser a primeira da lista, cara. Porra. Não existe... Inclusive, eu vi um TikTok, cara, que o cara transcendeu. Que ele tá mostrando como deveria ser usado o sabre de luz, porque ele vai bater no coleguinha que ele tá defendendo, ele desliga o sabre de luz e liga depois de passar pelo sabre do outro cara. Claro, que daí você corta o cara, velho. Essa que é a pira. Sabe, tipo... Só que daí, assim, isso seria um caos total. Acho que a humanidade seria reduzida a umas 300 mil pessoas em semanas, se essa tecnologia fosse acessível. Outra que era, assim, quando a gente é moleque, a gente vê o De Volta pro Futuro, né, que pra mim é um dos nomes mais complexos já feitos na história do cinema. De Volta pro Futuro é sensacional, cara. É muito bom esse nome. Esse nome é perfeito. Os hoverboards lá, cara, pra você ir pra escola, pra ir pra faculdade. Cara, é o troço, assim, que... né, Isso eu acho que é uma parada que vai chegar, tá ligado? Eu não lembro. Aí isso já é é uma área de possível. desconhecimento minha. Se existe alguém fazendo qualquer tipo de pesquisa séria sobre esse tipo de veículo, né? Porque... Provavelmente tem, mas não sei. É que eu não lembro no filme se ele tem alguma tecnologia que fala, é magnetismo, não sei o quê. Eu não lembro. Mas eu acho que Lá ele só... Assim, esse pá é a mesma tecnologia que os carros voadores devem usar, eles devem colocar no skate também. Mas o foda é que, pelo menos hoje, eles tentaram fazer nesses últimos tempos. Ali, na época que o filme ia fazer o aniversário, na verdade seria o dia, né, que o Marty vem pro futuro, né? que ele vem pro futuro. Então ali, 2018? eles meio... Putz, já não lembro mais, bicho. Mas eu lembro que eles agilizaram pra fazer todas as coisas ali. O tênis que amarra sozinha a Nike fez. Tênis que amarra sozinha a Nike, Agora, e o negócio de comida desidratada lá que ele bota no micro-ondas, não rolou. Isso não rolou, Ou né? rolou também, não sei, senão é muito... Cancerígeno. Comida desidratada tem. Provavelmente seria muito cancerígeno se rolar. Mas não é onde você Qualidade pinga água, ela volta ao normal, né, velho? Opa, pica-pau era legal, velho.
Vinha nos tubos de pasta Porque de era a dente. comida dos astronautas. O cara É, com a daí- pastona de dente, lá daí ele tinha espremia lá- e saiu o cafezinho, cara. pode Perfeito. crer. Saía a mulher pra ele comer. A companhia pro jantar, né, cara? Fazer a refeição junto. Saía a mulher pra ele Ele comer, ter ficou meio companhia. foda, né, cara? Caralho, Essa o é Luciano meio foda. meteu-lhe um cortezaço pra nós. aí, velho. Ô, Luiz, nossa, o cara tem muito também, tipo, do Sabrina, Não fui cuidado só se eu, piar. não, velho. Ô, Não, Sabrina, não, cuidado se piar. não fui só eu, não. É que o meu cérebro ele funciona diferente, daí eu falo as coisas trocadas, daí acontece essas coisas. Não sou. O Felipe tá com a câmera fechada pra nós aqui, mas tá cascando o bicho. Eu tô mesmo. Que nem, se vocês estão me escutando por essas cagadas aí que eu faço, escuta o episódio de morcego que a gente gravou que eu solto uma gafe lá também. Nossa, qual que era? não Nossa, não lembro consigo assim. lembrar agora da gafe. Eu me Ah, chupo, é mas verdade. não me acordo. Me chupe, mas me deixe dormir. Não me morda. Me Nossa, deixa é dormir. verdade, cara. Ai, ai, ai. Nossa, é verdade. Real oficial. Cara, Nossa, essa foi demais, cara. Então, se vocês quiserem entender o momento em que essa frase foi dita e inserida no nosso Oh, meio... tem essa uma foi- outra também, agora que nós estamos nesse momento nostalgia, tem uma outra do Luciano que é muito boa, que é aquela história de que cocaína faz bem, né? Segundo o raciocínio dele. E se você quiser Quarto entender... podcast de divulgação É, cara, não científica. espera. Como é que É. era? Era que a... eu não lembro. Ah, mas era é que alguma coisa... Cocaína era era... alguma coisa A relacionada cocaína a era ser- alguma coisa refinada. Era alguma coisa ser que não era saudável, lipossolúvel não sei e o tal. É, Tinha lipossolúvel. alguma coisa assim, sabe? É. Daí a conclusão dele era essa. Cara, sabe uma tecnologia... Assim, não vou dizer que eu queria que tivesse. Mas é massa e fica uma indicação aí de série pra galera assistir. Não vou falar que a série é boa. Mas ela é boa. A primeira temporada é legal. A segunda eu também acho legal, mas... A internet fala que não é legal, mas eu gostei. Que é a do Altered Carbon. Ah, essa eu não assisti. Eu não lembro de Já- ter visto. É da, O que é a tecnologia? É da Netflix. A tecnologia, eu agora não vou lembrar de cabeça se todo mundo tem no planeta. Não lembro nem se é a Terra, velho. Mas acho que é. Mas a tecnologia é uns disquinhos, é um disco que fica instalado na nuca da galera ali entre as vértebras. E ali você tem a tua consciência. Ela é feito um backup pra ali. Nossa, se minha mãe visse esse negócio. Então, tipo, qualquer coisa que... Tipo, a galera que é ricaça tem... Ela, tipo, é meio que a galera é imortal. Ela vai trocando de corpo, tá ligado? E a história até é massa, que tipo, o cara, acho que ele era tipo um policial, alguma parada assim, e ele foi preso. E você ser preso... Caiu o seu. Caiu o silo. E você... Nossa, pera aí, a carreata que tá passando aqui. Era um Chevette. Ô, mas se rolar Era- isso daí, dá pra fazer upload da alma na nuvem? Então, Daí o você único tira jeito uma de pausa matar... do vídeo. exatamente, o único jeito de matar alguém é acabando destruindo o disco dela ali. E tem uns caras ricaços que eles fazem quando o corpo tá morrendo, quando tá dando alguma zica. Na verdade, assim, aí tem toda a questão filosófica. Mas eu já chego lá. Só é interessante que, tipo, quando os caras vão presos, na verdade é tirado o disco deles e ele fica, tipo, guardado numa gaveta. Não é numa gaveta, é num lugar. Daí quando termina os anos de prisão do cara, pega o disco de novo e ele ganha um corpo do governo. Tá Caralho. ligado? Pô, mas isso daí é inválido, porque o cara não pagou pela É. pena de É. coisa dele. Ah, Porque é. ele basicamente só, E daí- só deu aquele jump, tá ligado? Aquele... É. Cortou. E daí, pronto. tipo, a galera começa a comercializar, tipo, os corpos mais bonitos são mais caros, corpos mais, tipo, só os ricos conseguem um corpo melhor, com mais porte físico, algo assim. E tem um cara que é um ricaço lá, acho que isso se pá na segunda temporada. Não é spoiler, nada a ver. Mas é um ricaço que ele, quando ele vai morrer, tipo, acho que todo dia ele faz um backup da consciência dele num satélite, numa nuvem. E daí, quando ele morre, matam ele lá, e ele faz o download em outro disco. Mas daí tem aquela parada. É ele? Não é. Tá ligado? Viu, mas eu fiquei com um questionamento. E se o cara, ele é pobre e ele tá num corpo, digamos assim, sem um parte físico ok? Ah. E se ele malha e constrói fibra e fica bombado, ele consegue vender o corpo dele e Cara, os caras que... eu não lembro de ter alguma coisa disso na série, mas
Mas é Facilmente válido? rolaria, Trade tá de ligado? É válido? O trade de corpo. É um cyberpunk, assim, a série, cara, mas é legal. A segunda temporada é com o ator do Falcão lá, dos Vingadores. O Porque Anthony não interessa quem que é o ator, o personagem é o mesmo, tá ligado? É. Se ele só trocou de Cara, corpo. aí pra Netflix isso é maravilhoso. É maravilhoso. Você pode ter 600 temporadas, não, trocou de skin. Entendeu? É tipo o Doctor Who, tá ligado? É. É. Mas, cara, a série é legal, a história da primeira temporada é massa e tudo gira em torno desse lance do disquinho. Tanto que rola em alguma temporada do cara fazer o download da consciência dele em outro disco e ter dois dele ao mesmo tempo, tá ligado? Caralho. E daí quem que é ele, tá ligado? Eu acho legal. Então, o Altered Carbon ele tem uma relação muito legal com um jogo chamado Detroit Become Human, que tem pro Play 4. Pode Cara, crer, que ele pode é crer. com Androids, beleza, né? Mas assim, a grande. Você joga com 3 Androids, basicamente. Só que o Android que é policial, ele pode morrer em todas as missões do jogo. Você pode, em algumas decisões que você toma, você pode matar ele em todas as missões do jogo. Só que a consciência dele, tipo, as informações. A consciência não. As informações que ele carrega são repassadas pro próximo, então, teoricamente, ele é só uma continuação. E daí entra. O jogo brinca com esse questionamento, assim, dos androides começarem a ter consciência, dos androides começarem a ter sentimentos uns pelos outros, né? E daí é legal que a primeira zerada que eu fiz, o meu androide policial não morreu nenhuma vez, e no final eu consegui salvar o policial, o parceiro humano dele lá, cara, que foi sensacional, assim. Porque daí ele tá com um cara igual, um androide igual ele, e o policial tá apontando a arma pros dois, assim, né? E daí ele pergunta como que era o nome do meu cachorro. E daí só se você tem as primeiras memórias lá no começo do jogo, você consegue salvar ele. Como que meu filho morreu? Daí tem lá, daí você tem que ter vasculhado a casa dele com o Android lá atrás, assim. Cara, o Detroit, ele é, assim, uma das melhores experiências com videogame que eu tive. E é Eu lindo. tenho vontade de jogar, mas meu PC não roda. É lindo, cara. E daí, assim, ele tem todo. A dublagem dele em português é muito boa mesmo, assim. Foi o estúdio do Wendell Bezerra que fez, o nosso querido Goku. Né? Então ele é um dos androids ali e ele... Pra mim ele é mais o cara que comia inseto no mato lá do que o Goku. Bear Grylls. E o Bob Esponja, né, cara? Vocês estão ligados que ele dublou o Batman novo, né? Sim, o Robert Pattinson ele dublou também. Não é verdade? Só que eu não vi dublado, então eu não vi a voz. Horroroso. Também, que tem porra, coisa que não é pra ser dublado. O Batman com a voz do Goku não dá. Não, é funcional. Funciona bem, mas não é tão legal quanto ver o original. Né? Ele é muito mais legal do Bob Esponja, por exemplo. Mas eu acho que assim, nessa pegada de série, já tem uma que eu acho que é a série que tem tudo a ver com o tema, que é Black Mirror. Sim, essa tem aí, bolas de tipo, tecnologia a estranha. série é isso, né? Cada episódio é uma tecnologia Nunca tive saco pra assistir, me perdoe. Caralho, porra, velho. isso, velho. Você devia... Eu sou chato mesmo, eu sou um bosta. Cara, você pode assistir Caralho, eu qualquer sou episódio. meu irmão. Qualquer episódio na hora que você quiser, velho. Tem Eu não episódios assisti. ruins. Eu assisti tem. um episódio que era das redes sociais, ó, que a gente assistiu no Cinepet, inclusive. Qual deles? Que é da de ter os likes lá, você tinha que ter. Puta, Só conversa comigo se esse tiver tanto episódio seguidor. Esse foda, episódio, hein? esse episódio é bom. Mas, pô, Cara, esse episódio- Lu, tem episódio melhor que esse daí, hein? Não, então, é que a galera escolheu. Eu nunca tinha assistido, foi aqueles escolheram. Eu não Cara, assisti Pô, mais. tem que... O episódio do cachorrinho robô, que é todos em preto e branco, é muito ruim. Nossa, velho. esse é meio paia, né? Bem desconexo. Mas tem muito episódio legal, cara. E um episódio massa, que é até filosófico, é daqueles caras dos soldados que... Nossa, esse é muito bom, cara. Esse é muito bom. Cara, esse episódio Esse- é foda. Viu, mas fale pra nós o que acontece, que eu tô... Tá, perdido. vamos falar. Cara, esse A história episódio, é um ele- grupo militar, os caras são militar, e eles estão matando baratas, que é um alienígena que tem uma cara zoada, que eles chamam de barata. E o cara começa a perceber que as baratas estão tendo uns comportamentos estranhos quando ele tá indo matar elas. Pode ser que eu tô inventando essa parte, mas é o que eu lembro. Foi o que o teu cérebro conseguiu interpretar. Mas e depois, não lembro se alguma barata espirra um spray na cara dele, dá uma parada pra ele lá, e ele começa a enxergar que eram pessoas, não eram barata. Eram umas pessoas, só que, no resumo, o exército lá tinha um programa lá que você podia se inscrever
e eles implantavam um chip, faziam alguma coisa em você, e você começava a enxergar o inimigo, seja ele quem ou o que fosse, como uma barata, tá ligado? Então eles estavam matando pessoas de outra nação. As pessoas, elas tinham uma aparência meio, como se fosse, tipo, os soldados viam ela como se fossem monstros, sabe? Mas a cara desfigurada. o grande plot é esse, só eram pessoas. Só que para o cara ficar mais fácil dele matar aquelas pessoas, tinha essa opção de fazer isso. E daí o cara fica revoltado quando ele descobre isso e vai questionar os caras. E os caras mostram que ele sabia tudo o que estava acontecendo. E ele queria matar a galera e ele se inscreveu na parada e ele assinou vários termos. Ele sabia tudo o que estava acontecendo com ele, mas depois do processo ele perdia a memória, tá ligado? É o termo de compromisso que você aceita aí, eficaz, tá ligado? É o termo de pra ele não lembrar que eram pessoas, ele esquecia que tinha passado por esse procedimento. Então, e se ele esqueceu que ele aceitou, será que ele aceitou, tá ligado? Se depois do procedimento ele não quer mais, mas a galera falou que, mas você aceitou, mas ele não lembra que aceitou. Pô, e esse episódio tem um lance muito foda, que é assim, qual que era o pretexto deles matar essas pessoas? Eugenia, porque essas pessoas têm genes que vão trazer doença. Tem um diálogo que o cara tá falando disso. Então você... Eu não lembro se eram, na minha cabeça eles eram, uma outra raça que tava invadindo a Terra. Cara, não, eles eram pessoas, assim, só que eu acho que, sei lá, alguma carga genética fazia com que tivesse mais doença, mais, entre aspas, problemas. Então a solução que eles propuseram, vamos matar todo mundo. Só que não pra não parecer tanto nazismo, o que a gente vai fazer? A gente vai filtrar a visão do soldado pra ele achar que é um monstro, tá ligado? É um negócio muito louco, porque na prática é isso, assim, a gente vai matar todo mundo que é imperfeito pra ter a raça perfeita. Mas esse episódio é foda. Cara, podia ter um Coffee Break só de Black Mirror. Nossa, cada episódio verdade. É um negócio louco. Eu teria que assistir, mas eu assistiria. Um que eu acho foda também é o do Twitter lá, cara, que os caras escolhiam quem que ia morrer no Twitter. Esse é muito louco, cara. Foda. Esse é louco, esse é louco pra caralho. O cara soltava uma enquete no Twitter se tivesse essas opções aqui, quem que você matava. A galera votava e o cara matava de verdade, tá ligado? Esse era bom demais. Esse é cabuloso. Tanto que a série popularizou a expressão, cara, isso é muito Black Mirror. Isso é muito com relação a esse tipo de tecnologias. Vocês botam fé que até hoje eu não assisti o último episódio, o único episódio que eu não assisti do Black Mirror foi Eu não lembro do último também, não. Eu não sei que. Eu já sei mais ou menos. Não é aquele que é interativo? Eu lembro que saiu um que era interativo. Interativo aí é paia. O interativo não ficou legal. Cara, eu acho que a proposta... Ficou muito Black Mirror, né? Ficou. Eles passaram do ponto. Ficou muito Black Mirror, né? Mas, sabe... Inclusive tem um episódio, tem uma série nova. Interrompi o Luciano. É que esse filme interativo eu até gostei da ideia, assim, é como se fosse, o conceito dentro do, é bem metalinguagem, assim, esse episódio, mas os caras se perdem, assim, durante, você não tem saco pra jogar mais o... Mas vocês viram que tem uma série nova também, conceitual, na Netflix? Que é do Mascor. O Caleidoscópio? Acho que é. Que você assiste ele em qualquer ordem? E conforme a ordem que você assiste, muda um pouco o sentido das paradas. Isso eu não assisti. E pra cada usuário, os episódios estão organizados numa ordem diferente. Isso eu não sabia, isso eu achei legal. Eu acho que parece que o primeiro e o último episódio tem que ser os mesmos. O primeiro é o branco, o último é o preto, alguma parada assim. O primeiro é uma cor e o último é uma cor, e essas são as mesmas. Mas os intermediários, eles é aleatório para todos os usuários, e conforme a ordem que você assiste, muda um pouco o sentido das coisas. Mas mesmo assim faz sentido a parada, tá ligado? Ele funciona ainda mesmo dependendo da ordem. Mas muda o sentido das coisas. Caralho, que da hora. Imagine o trampo pro roteirista pensar isso que eu penso, cara. Eu ainda não assisti, mas eu tenho medo dela ser ruim, porque os caras ficaram tão amarrados em ter que fazer funcionar... que a história fica paia. Que eu acho que foi o que aconteceu com esse outro da Netflix, tá ligado? Eles estavam tão engessados no conceito que a história ficou zoada. Ficou bem... É geralmente o que acontece quando a série é muito longa, né, cara? Quando você estica a série por muito... Ou faz muitos episódios, ou faz muitas temporadas, as séries... Não, mas eu digo no Black Mirror interativo lá. Não, isso ficou uma merda. Mas é isso que... Mas Black Mirror caiu com ele pra caralho. Tipo, o último episódio que saiu na última temporada, que era com a Miley Cyrus lá, cara, aquele nossa, é sofrível. Não, mas o último episódio não é aquele que a mulher para no posto de gasolina enquanto o carro dela carrega, ela vai no museu? Então, mas é que... É esse que eu não terminei. Então, é que essa é da quarta temporada, daí saiu a quinta.
Que tem um episódio... Você não viu uma temporada inteira, então, Luiz? Cara... Ô, velho! Olha aí, ó. Olha só. Tem, a quinta temporada é legal que tem um episódio da broderagem. Ah, não, É então eu verdade. assisti. Não, É eu verdade. assisti. Tem o episódio da Esse broderagem. episódio Que é os muito caras que bom. vão jogar um Taken da vida lá e se comem. né? Isso, é isso Isso. mesmo, cara. Ah, então É eu isso assisti, mesmo. eu assisti. Ó, Lulu, tipo, Cara, pra então você não que não lembro esse da assistiu, Marcia. é exatamente essa descrição. Os caras jogam uma espécie de Tekken lá interativo, daí eles começam a se pegar no jogo e eles percebem que eles gostam disso, sabe? São dois caras, mas um sempre Não, joga com uma personagem mulher. São dois tá ligado? melhores amigos, né? Que É, consta em ata. putz, acabou. Era broderagem Famoso, total. famoso Tekken da broderagem, então, cara. Black Mirror é Black Mirror, né, É. velho? Não, a série é boa. Essa é uma ótima indicação. Essa, né? eu achei que o Raul ia falar, essa é uma tecnologia que seria interessante. O cara quer jogar Broforce com a gente. Vamos jogar Broforce. Broforce Não, é já é um broderagem, termo, né? tipo, né? Broderagem, já tá, né, tá cara? ali, cara. Tá ali. O que é jogar um VR e transar com outro cara, né? Exatamente. Falar em VR, uma tecnologia que Vale eu acho legal refeição. que veio dos filmes, que é o do jogador número 1. E eu acho É. que ela é basicamente o que a gente tem hoje em dia. Aquela ideia que a gente tinha anteriormente, até o começo do ano passado, mais ou menos, que era que, puta merda, o metaverso. Agora deu uma baixada foda nesse Cara, eu nesse nunca, assunto. eu, assim, de verdade, até hoje eu não entendi onde tá o metaverso. Tá ligado? Assim, tipo, o metaverso é um Second Life da vida, é uma plataforma que você entra e tem tudo lá, ou uma sala no Meet que tem uns bonequinhos que você controla já é um metaverso. Eu acho que você tá perguntando, tipo, servidor? Não, Se isso que eu não entendi o que é server um ia ter uma galera? Não, mas o metaverso é um conceito de coisas no mundo virtual ou é uma marca de algo que você loga lá no metaverso? Entende? Porque eu vi uma mulher, ela casei no metaverso. Tá, mas ela casou no metaverso, mas ela casou, era o que? Tipo, comprei um terreno no metaverso. Tá, é um terreno no metaverso, é um espaço que eu tenho numa cidade gigantesca do Facebook? Ou é sei lá, uma URL que eu tenho, que eu acesso de vez em quando, Você mas não assistiu tenho... Você assistiu o jogador número 1? Já. Então, eu acho que é a mesma pira do jogador número 1. Você tem uma segunda vida dentro, você é outra pessoa lá Mas dentro. eles jogam e, um jogo, tá ligado? Específico. O metaverso eles jogam um jogo específico. Eles jogam um jogo porque o intuito do universo que eles criaram foi pra ser algo jogável, mas o né? metaverso que nós temos, O metaverso nossa. é uma vida. Tá, mas o nosso metaverso, alguém é dono dele, é um lugar, sabe? Tipo, é isso que eu não entendi, porque eu já vi que existem jeitos de acessar o metaverso. Mas, assim, não que o metaverso seja uma coisa única para todo mundo. Sabe, se eu quero ir na tua casa do metaverso, eu tenho que entrar na tua casa do metaverso, mas a gente não vai enxergar o teu vizinho, porque o teu é só a casinha do The Sims, tá ligado? Saquei, eu não sei. Isso aí Pois eu é. não vou saber dizer, mas é a relação que eu consegui fazer de algo Mas que tava acho que é essa pegada. Eu acho que é o E mais próximo mas o que eu acho que é do- mais legal do que isso é as roupas que eles usam pra sentir as paradas do jogo. Sim. Cara, Nossa, eu mas lembrei de um aquele filme. cara, burro é aquele cara que coloca a parte do saco. Porque a hora que ele toma um chute no saco, ele sente. Cara, tem um filme, eu não lembro o nome, eu não lembro se é bom. Lá vem. Eu lembro que eu assisti. Vamos ver se alguém assistiu também. Mas é uma parada assim que você joga. É um futuro lá que você joga. Tem uma parada meio jogador número 1. Você joga jogos. Ok. Mas- Você é gamer. Existe uma empresa que tem lá, acho que ela tem 2 jogos. Um é tipo um Second Life. E o outro que ela tava lançando era um jogo de guerra. De tipo sei lá. Um Call of jogo... Duty. É, um Call of Duty, mas meio CS, assim. Só que os personagens, na verdade, eram pessoas. Alguém tava controlando uma pessoa, tá ligado? Eu não lembro Então, desse filme. tipo, que nem esse Second Life da vida aí, a mulher, ela ganhava uma grana pra ela ser um personagem. Então, ela tinha o horário de expediente dela lá, que ela ia trabalhar, e ele colocava um chip nela e a outra pessoa assumia o controle do corpo dela como se fosse um jogo. E daí a história é um piá que é muito bom em videogame, ele começa a jogar esse jogo de tiro aí, e os personagens são todos
presos, tá ligado? A galera que tinha cometido crime. E eles fazem isso pra reduzir a pena. Só que daí ele começa a conseguir conversar com o cara que ele tá controlando, tá ligado? E daí eles vão arquitetando a fuga do cara, se não me engano, mas é uma parada louca, assim, que você controla um ser humano, tá ligado? E os caras se atiravam de verdade, o cara que morria, tá ligado? Caralho, que da hora. Quer dizer, É bem louco. E ao mesmo tempo tinha esse outro jogo que era tipo, esse Second Life da vida aí, tinha o cara, o nerdão gordão tarado lá controlando a gostosona pra beijar o cara, tá ligado? Era um negócio bem mais escatológico, assim, bem mais... É uma parada, essa questão de realidades que afetam outras realidades é um conceito do Matrix, né, cara? Total, assim, tirado. Não sei se é de antes ou depois, né? Mas não, é de depois eu acho que deve ser 2010. Ele é um conceito bem do Matrix, assim, que eu acho que, né, a própria tecnologia do Matrix de você acessar um mundo que um mundo criado por máquinas, assim, né, que é onde estão todas as outras consciências da Terra. Também é um negócio Deixa eu ver se eu descubro o nome do jogo, do filme. meio complexo também, né? É o que eu falei, se envolve inteligência artificial e se envolve robô, é paulada, não tem poucas ideias, tem que quebrar cacete, Eu não sobreviveria. Né? Assim, cara, o Exterminador do Futuro teria um filme se eu fosse o John Connor, tá ligado? Exatamente. Eu ia cortar o mal pela raiz. Porque o filme inteiro é os caras mandando os robôs pro passado, né? Vamos nós pro futuro matar os caras que estão enviando os robôs pro passado. Pronto. Cara, o episódio que a gente tá preparando sobre viagem no tempo, vocês não estão ligados de foda que vai ser, cara. Vai sair mais pra frente aí. Cara, vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Nossa, dá pra abordar um monte de coisa, inclusive, né, velho? É que viagem no tempo, cara, é um troço complexo pra caralho, mas assim, ele é muito recorrente. Tem muitos filmes, tem muitas séries, tem muitos jogos que utilizam assim, né? E cada um traz uma abordagem distinta sobre essa questão de como viajar e quais são as regras, qual que é o funcionamento. O que você faz, o que você não faz. Isso, daí tem a questão ou você tá numa mesma linha temporal sempre, ou quando você faz a viagem, você troca de linha temporal, você cria uma nova, qual que é a pira, assim, sabe? É muito louco. Né? Mas esse episódio vai ser bom. Não vamos ficar macetando a ideia, porque... O nome do filme, deixa eu ver aqui. Broforce. Cara, o nome do filme é... Eu acho que é Gamer. Que nome, boa. Nossa, Criativo. deve ser horrível. Criativo. Nossa, decepcionei agora, pra caralho. Cara, eu tava esperando isso, o filme vai ser muito ruim. Mas não era tão ruim, velho. Não, é que talvez a ideia seja boa, só não é bem Gamer. trabalhada. É Gamer. Gamer, o jogo mortal. Não, tudo no Brasil é tudo diferente, né? Jogos mortais. Não, Gamer. Não, Jogos mortais já tem outra coisa. Videogames do mal. Em inglês é Gamer. Who's playing you? Quem joga você? Ó, é mais profundo. Cara, uma que eu acho que, assim, é muito próximo, é complexo de afirmar também, assim, mas que não é tão distante, a armadura do Homem de Ferro, eu acho que seria algo bem possível de ser feito, seria um exoesqueleto, endoesqueleto, aí precisaria do nosso... Exoesqueleto, obrigado, Viola. É o nosso, fazer um exoesqueleto, assim, né, tipo, ou mesmo uma própria armadura mesmo, como é no caso do... Então, o exoesqueleto assim, já existe, é mais palpável, né? Assim, já existem algumas versões, assim... Ele só não é tão otimizado quanto o do Homem de Ferro. Mas porque assim, você vê o Homem de Ferro atirando laser, atirando míssil, metralhadora, voando. Então, assim, ele tem uma série... Eu acho que o Homem de Ferro não é só um exoesqueleto, é uma armadura mesmo, porque pensar num exoesqueleto que a gente tem são, tipo... são coisas que não recobrem o corpo inteiro. É um esqueleto mesmo, ele tá ali pra fazer os ângulos de movimento e tal, mas... Prótese? Não, é um exoesqueleto, mas ele, tipo, você der um tiro no cara, vai acertar no cara, tá ligado? Mas por isso que eu digo, eu acho que o conceito da armadura é mais palpável, assim, né? E daí, assim, de novo, tipo, a Marvel, ela vai sempre, tipo assim, simplificando, né? Porque você pega toda a trajetória dele, construindo peça por peça, colocando os recursos, taraná, aí chega no Vingadores Ultimato, ou no Guerra Infinita, é nanotecnologia. Né? Tipo assim, que é uma coisa assim, não preciso lhe explicar. Não preciso. Nanotecnologia. É um Deus Ex Machina aí, né? Não, tá aí. Cara, quando eu fui pra Beltrão explicar, apresentar um negócio sobre nanociência lá, eu usava a roupa do
do Homem de Ferro pra falar pra galera. Vocês já ouviram falar esse termo? Ah, tem a roupa do Homem de Ferro. Mas, cara, tem uma tecnologia do Homem de Ferro que eu acho mais legal, é o reator dele lá, velho. É o reator Arc. Até a própria ideia do capacete com o Jarvis eu acho maneira, assim, sabe? De você ter Mas o reator de ser, tipo, quase um moto perpétuo, uma fonte de energia inesgotável, sabe? É uma parada louca que, quem sabe, não sei se chega até esse ponto, mas a fusão nuclear pode ser a solução para isso, algo próximo a isso, porque diz que a fusão nuclear é muito mais energética e proveitosa, né, do que a fissão. E parece que tem não sei se algum hidrogênio específico que tem na Lua pode ser um candidato potencial para ser o combustível da fusão. Quem sabe não é o nosso reator Arc do futuro. Eu voto no trítio. Só porque o... Por causa do Homem-Aranha 2. O Homem-Aranha 2. Caralho. Where is my trítio? O Octavius lá se Dr. fode Octopus. por causa do trítio. Cadê meu trítio? Cadê meu trítio? É o Cadê o Baiano dos filmes dos Estados Unidos, né? Que a gente tem o Cadê o Baiano, lá é o Cadê meu trítio, né? Não, e sabe o que é foda? A fusão nuclear é um lance que, tipo, tá aí, sabe? Existe. Sabe? Tá bem próximo, o tá problema ligado? é controlar a quantidade de energia que sai quando você funde dois núcleos. É aí que é foda. Imagina, eu vou criar aqui uma maquete de sol e como que eu vou conter toda essa energia aqui que libera, sabe? É cabuloso. Cara, tem que ter um power bank aí considerável. Não, tipo, pensa bem, olha as cagadas que deu em Fukushima e em Chernobyl que usa fissão nuclear. Agora imagina uma usina que tem Nossa, eu não quero nem pensar. Mas a fusão nuclear, ela tem algum resíduo radioativo? Não, né? Ela usa o hidrogênio. Mas nem tanto pela questão radioativa, pela questão de destruição questão mesmo, de né? energia. Pode sim, ser. potencial destrutivo. Desapareceria um pedaço do planeta, eu acredito. O foda é você estabilizar, tá ligado? Que é o que aconteceu com o Dr. Octopus não conseguiu. Exatamente. Ele teve que se afundar e a hora que ele afundou na água ele foi parar na outra dimensão lá do Tom Holland. The power of the sun in the palm of my hand, cara. É uma das frases mais massas daquele filme. Cara, o Homem-Aranha 2 é perfeito, esse cara. filme é maravilhoso. Não tem nada de errado. Maravilhoso. Esse filme não tem nada... porque a cena do Homem-Aranha emo dançando na rua tá no 3. Não. E Se assim, ela tivesse no 2... daí ele seria mais perfeito ainda, mas o Homem-Aranha 2 tem a Tia May dando uma guarda-chuvada no Dr. Octopus no topo de um prédio. Cara, nenhuma cena de ação do Tobey ganha disso. Nenhuma. Cara, acho que o meu top filmes de herói é Homem-Aranha 2 e o Super-Herói. Estão ali. Tem ali. Super-Herói do Libélula. Viu? Querem um trivia bem interessante? O diretor do primeiro episódio da série do The Last of Us é o mesmo diretor do Super-Herói filme. Caralho, sério? E que troço inútil que a gente aprende na internet, né? Muito inútil essa informação. Bom, mas o Super-Herói é muito bom. É sensacional. Cara, a cena que ele faz a roupa e esquece de tirar a parte do rosto. Ele não consegue respirar. Cara, pra mim, a cena mais engraçada, uma das mais engraçadas, é a hora que ele vai se esconder no quarto que o vilão, que não é o Duende Verde, que na verdade é outra coisa lá. É o Ampulheta. Vai procurar ele. Ampulheta. Ele tá grudado ele tá grudado no teto, ele tá se mijando, tá ligado? Daí no filme cai uma gotinha de mijo no ombro do cara, ele vira, daí quando ele vira pra trás faz uma metralhadora. Muito bom, cara, muito bom. O meu diálogo favorito desse filme é quando o Ampulheta vai, tipo, saca um negócio assim, lâminas de titânio, corta até diamante, daí o Libélula responde, eu não tô com nenhum diamante. Ainda bem que eu não trouxe nenhum diamante. No final do filme que eles caem do prédio, eles ficam um tempão caindo, tá ligado? Eles até param de gritar. Esse filme é maravilhoso. Cara, Mas a mais clássica... O tio Ben é o Leslie Nielsen, cara. O tio Ben é o Leslie Nielsen, cara. A mais clássica é o professor Xavier andando, conversando com ele, que ele vai mudando. A cada cena ele muda o que ele tá andando, tá ligado? Ele tá na cadeira, ele tá numa bicicletinha, ele tá numa motoca, num patinete. Os caras misturam muita coisa, né? Até o Wolverine tem naquela parada. O Wolverine se depilando. Isso é mais louco. É mais surreal. E a mulher do professor Xavier batendo na mulher invisível, tá ligado? Quem que é essa vadia dele? Não estou vendo ninguém.
Agora sim, Senhora. pra finalizar, a tecnologia do Wolverine é uma que é impossível de ser feita, né? Essa não. Não. Sem o fator de É cura, que- não tem como. Sem o fator de Exatamente. cura. Não tem como. Mas, cara, você pensar, grosso modo, uma prótese de titânio na bacia de uma idosa, Não, você já ela tá falando. mais perto de ser o Wolverine que eu. Não, com mas certeza. daí... Né? Com certeza. É. Você viu que teve um cara que lá no. Agora eu não vou saber, não vou falar o país com precisão para não. Né? Porque assim, né? Teve um cara que ele foi banido de competições oficiais de luta porque ele colocou próteses de. Eu não vou falar titânio. Próteses de metal nas canelas pra chutar os caras com mais violência. assim. Sai azar, cara. Aí, não, daí qual foi a fita? Cyberpunk Dizem- 2077. Esse cara hoje é conhecido como Anderson Silva, né? Não, qual que era a Não tem pira? uma placa de... Ele viralizou na internet, tipo, chutando placa dessas de rua, assim, sabe? De pare, de preferencial. Caralho, velho. E quebrando as placas na bicuda. Quebrando, tipo, bambu igual o Van Damme lá, sabe? Pô, mas Tipo, mesmo umas assim, piras- vai ter uma reação no osso ainda dele que sobrou ali, por mais que Não, ele... e veja assim, daí, tipo, assim, daí ele mostrava o vídeo e parecia montagem, a galera, tipo, o cara deve estar fazendo uma edição e tal, mostrava a canela, tipo, tava sangrando, beleza, mas, tipo, o cara quebrava uma placa no chute. Que Detalhe. esforço, velho. Daí o cara entrou nos campeonatos amador, foi ganhando, assim, e teve um lutador que falou, cara, os chutes desse maluco não são de verdade. O cara tá usando algum macete, assim. E daí os caras foram investigar, descobriram que ele tinha feito uma cirurgia que ele disse que era por causa de um acidente, e na real o cara tinha botado as próteses de Pô, metal mas nas tinha canelas. um assim. detectorzinho de metal na entrada do Não. negocinho de luta lá, velho. É que luta clandestina, amador, né? O cara- Luta clandestina. Não vou... O cara levou o doping a outro nível, assim, né, velho? Pelo amor de Deus. Não, mas é que nem. Eu vi uns caras falando assim que eu queria ver tipo um UFC da vida, assim, sem doping. Os caras tudo liberado, assim. E tipo, Hulk contra o coisa do Quarteto Fantástico. Fazer uma Olimpíada sem doping, só pra ver o limite Cara, do ser humano, tá Não, ligado? assim, eu acho que 0 a 100 em 3 segundos e meio. Tipo, sei lá, um carro do Brian lá dos Velozes e Furiosos, assim, cara. Assim, foda-se. Cara, o doping mais louco que eu já vi foi na Olimpíada de Inverno, quando tava passando na Record, que eu assisti, que os caras falaram que tem o tal do... algum átlon moderno, não sei se é triatlon, pentátlon, acho que é triatlon, que os caras esquiam, correm e atiram. E daí eles falam que o doping pra esportes de tiro é um remédio que os caras tomam que diminui o batimento cardíaco do cara pra ele conseguir atirar no intervalo de uma batida e outra do coração pra ele não tremer nada, tá ligado? O Caralho. cara entra em ressonância com a batida do coração pra dar o tiro. O cara, ele vira o Chuck Norris, basicamente. assim. Caralho. Tá. Que doido. Essa daí é Pouco, coisa né? Mas de- o que isso tem a ver com o tema? Nada. Obrigado, Coffee Break, por existir. Nós vamos fazer um episódio sobre doping no Devagar esporte desse também. jeito. Nós vamos fazer um Mas episódio fechamos o sobre doping. repô, então. Já estamos com Fechamos, tá bom uma demais. hora, Uma hora aí. e 6 já, aqui nas minhas já contas. passamos deu pra tomar 2 cafezinhos. Deu pra matar já. a saudade já de quem tava com saudade do Quark. É. É isso aí. Já tá começando a próxima palestra e nós estamos E no se Coffee Break você ainda. tiver alguma indicação de tecnologia, alguma coisa que você lembrou aí ao longo da nossa conversa aqui com a gente também. Se você tiver no YouTube, se você tiver no Spotify, aí você manda lá na nossa Manda DM no do Insta. Instagram, que é @quarkpodcast, e tamo sossegado. Então, onde você procurar aí, você vai encontrar a gente e entra em contato que a gente vai estar sempre interagindo com vocês. Aquele abraço. Comenta nos posts, vão ter os cortes do episódio também, interage lá, sai no TikTok, sai no Instagram, sai em tudo que é parte, só interagir com a gente. Algum de nós sempre vai estar online para responder, Isso aí. isso é certo. Não é uma tecnologia que nunca vai acontecer, né? Aí, ó. É isso aí, então. Beijo pra todo Beijo. mundo. Tchau.